agentes de trânsito podem ter que abordar diretamente motoristas infratores. A Alerj inaugura exposição em homenagem aos 120 anos do Fluminense. E Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica vai apresentar relatório final. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Agentes de trânsito do Estado podem ter que abordar diretamente os motoristas que cometerem infrações, como dirigir sem cinto de segurança ou mexendo no celular. O projeto foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com a repórter Fernanda Nogueira. O plenário discutiu nesta terça-feira o projeto de lei complementar de autoria do Ministério Público do Estado do Rio, que altera a lei orgânica da instituição para estabelecer algumas modificações, entre elas o período de estágio no MP, que será reduzido de 3 para 2 anos. O texto exclui a obrigação de concurso público administrado pela Corregedoria do Ministério Público para o ingresso dos estagiários na instituição. O projeto também determina a venda de imóvel localizado no município de São Gonçalo. A matéria recebeu 9 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Pode ser alterada a lei que trata do imposto sobre a transição causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITD. O projeto do deputado Luiz Paulo diz que, em caso de conversão do inventário judicial para extrajudicial, o contribuinte terá 90 dias para enviar a declaração sobre o fato gerador do imposto ao Estado. Depois desse prazo, será cobrada multa. A proposta também determina como deve ser feita a cobrança do imposto sobre bens móveis e imóveis no exterior. O parlamentar estima que as alterações vão gerar um aumento anual na arrecadação do Estado de aproximadamente 300 milhões de reais. O texto recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Visa discutir a questão de como cobra o ITD. Se cobra daqueles somente que faz a doação ou faz a transmissão morando aqui, se eventualmente estão no exterior ou não. E na redação que fizemos, foi na expectativa de aumentar a receita. Mas existem correntes fazendárias que me procuraram no dia de hoje com dúvidas sobre essa matéria, porque poderia haver fuga para alguns doadores fazerem isso em outras unidades federativas que praticam alíquotas menores. O projeto recebeu diversas emendas nesse aspecto, recebeu um total de 10 emendas, e até lá essas discussões serão aprofundadas e o substitutivo dará a redação final do mesmo. O projeto da deputada Tia Ju e dos deputados Carlos Macedo e Daniel Librelon determina que o cristianismo deve ser reconhecido como manifestação cultural do Estado do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para a segunda votação. Os agentes de trânsito do Estado do Rio devem abordar diretamente os motoristas que cometerem infrações, como dirigir sem cinto de segurança, manuseando o telefone celular ou sem calçado adequado para conduzir veículos. É o que diz o projeto dos deputados Subtenente Bernardo e Rosenberg Reis, que foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. Segundo o texto, o condutor deve assinar o auto de infração, que passa a valer como notificação de penalidade. Vivemos num país que é a indústria da multa aqui no Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então não é justo um agente de trânsito, seja ele pode ser um guarda municipal, pode ser até um policial, aplicar uma multa numa pessoa que não foi abordada e dizer que ele não está usando o cinto, dizer que ele está usando o telefone e muitas das vezes o carro dele tem isso filme. Então como é que ele vai identificar se essa pessoa estava cometendo essa infração ou não? Nesta quarta-feira, a Frente Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica e à Mortalidade Materna vai apresentar o relatório final do trabalho desenvolvido de junho a dezembro de 2022. Segundo a deputada Mônica Francisco, presidente da frente, uma das medidas mais urgentes é a realização de obras no Hospital da Mãe, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. A reunião vai acontecer no auditório do 21º andar da Alerj, às 11 horas da manhã.
Esse relatório é fundamental porque ele traz dados importantes sobre violência obstétrica, morte materna, a relação de natimortos que aumenta nos espaços, nos municípios, que vem sofrendo uma dificuldade de acesso à atenção básica, ao pré-natal e ao atendimento de complexidade. E o dado mais importante é que grande parte dessas mulheres que morrem ou que ficam com sequelas da violência e do parto desumanizado são mulheres negras, moradoras de periferias, de áreas extremamente vulneráveis. Voltar aos passos que foram dados. Está em cartaz na Alerj uma exposição em comemoração ao centenário do escritor José Saramago. Obras memoráveis como o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Ensaio sobre a Cegueira estão presentes em fotos e trechos dos livros. A mostra sobre a vida e a obra de Saramago vai até o dia 30 de dezembro no edifício Lúcio Costa, sede da Assembleia Legislativa, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. O Fluminense, pioneiro na popularização do futebol no Brasil, é homenageado na Alerj com a exposição Um Sentimento Verde, Branco e Grená, em comemoração aos 120 anos do clube. Ídolos do passado, como Carlos Castilho e Didi, jogadores históricos da máquina tricolor da década de 70 e ídolos mais recentes que fizeram história com a camisa tricolor, como o atacante Fred, todos eles reunidos na mostra do artista Gustavo Dídio, que começou nesta terça-feira na Alerj. Essa é a primeira exposição de futebol realizada por Gustavo, que selecionou 32 artes das mais de 70 que possui. Ele contou como surgiu a ideia da exposição e da dificuldade em selecionar as obras para a apresentação. Para fazer essa convocação aqui de 32, cara, foi pior do que o Tite, porque assim, eu tenho pelo menos desenhados as artes, eu tenho de 76 mais ou menos. Só que assim, tem muito mais de 76 ídolos do Fluminense. Mas para colocar aqui eu tentei separar em décadas, em temporadas ali, que eu consigo explicar bem a origem do Fluminense. Os primeiros ídolos, o título mundial de 52, aí depois vou passando para jogadores da máquina e por aí vai seguindo até chegar no final, que é o Fred e o Conca, que são os nossos ídolos mais recentes, que eu falo que é a minha Mona Lisa. Eu até brinco com o Fred, quando eu dei a arte que eu fiz a arte do Fred, que foi a primeira dessa série, um amigo em comum pediu, falou assim, pô, você quer entregar o quadro pro Fred? Eu fui entregar o quadro para ele em Laranjeiras. Ele adorou o quadro, gostou, falou assim, pô, posso compartilhar nas minhas redes? Eu falei assim, pô, deve, né? Cara, a partir dali, os meus trabalhos, não só do Fluminense, como do Rio de Janeiro, que eu também faço ilustrações, começaram a bombar muito. Então, assim, ele é minha Mona Lisa. Não estou me comparando com o Leonardo da Vinci, mas, assim, foi através do trabalho dele, da arte dele, que o trabalho começou a render mais. O tricolor Wagner Victor, diretor-geral da Alerj, disse que em parte da sua infância não era tricolor por conta da influência de um tio que torcia para o Vasco da Gama. Ele explicou como começou o sentimento pelo Fluminense e apontou, através das peças da exposição, qual é o momento mais marcante em sua vida. Minha relação com o Fluminense é até difícil explicar, né? Eu costumo falar que pelo Brasil eu morro, pelo Fluminense eu mato. Minha relação é uma relação até estranha, porque eu não nasci tricolor. Eu nasci vascaíno por influência do meu tio. Mas quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu passei em frente a uma banca de jornal de um jornalista chamado Totó e tinha uma vitória que o Fluminense tinha acabado de ser campeão carioca. Aquilo me encantou de uma tal maneira no Jornal do Esporte. Eu saí dali como se tivesse um raio na minha cabeça. E o grande ídolo da época, sem dúvida, que me marcou foi Roberto Rivelino. Eu não estou de bigode hoje, por acaso, por causa do Rivelino, não é uma homenagem a ele não, mas quando eu era muito jovem eu sonhava de ter um bigode para ficar parecido com o Rivelino, convivi com ele depois, quando o Fluminense foi disputar a Libertadores, levei ele para assistir a Libertadores comigo, eu estava como então presidente da SEDAI. Então, o Fluminense, essa época do mágica e a magia de Francisco Horta na máquina tricolor, ela é muito forte e a figura do Roberto Rivelino é uma coisa muito forte para os tricolores, como eu, que já passaram dos 50 anos. Outra presença ilustre durante a exposição foi a do escritor Paulo Roberto Andel. Ele, que é autor de obras que contam parte da história do clube, falou sobre a sua relação com o Fluminense.
Pô, minha relação com o Fluminense é bem antiga, cara, é uma coisa de 50 anos, né? E que foi crescendo, foi deixando as arquibancadas até um período que eu passei a me dedicar à literatura feita sobre o clube. Então eu sou autor de alguns livros sobre o Fluminense e mantenho um site regular, onde o Fluminense é coberto diariamente, chamado Panorama Tricolor. Então essa é a minha questão institucional como torcedor do Fluminense, como tricolor. Agora, como torcedor, eu acompanho regularmente tudo que eu posso no Maracanã, às vezes em outros estádios, televisão também, até por conta de fazer a cobertura e as crônicas disso. Enfim, eu falo para todo mundo, falo inclusive para minha esposa, o Fluminense, ele não é a minha vida, mas ele é uma parte bem grande da minha vida. A exposição ficará na Alerj até o dia 30 de dezembro, de segunda a sexta, de 10 da manhã até as 5 da tarde. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.